O nosso chamado, nosso propósito é se parecer com Jesus. Qual que é o nosso chamado de vida? Qual que é o nosso propósito de vida? É se parecer com Jesus, é ter o caráter de Jesus em nós. Às vezes nós não entendemos porque passamos tantas coisas na vida. Nós queremos às vezes servir a Deus ou fazer tantas coisas. Mas o que Deus quer mais de você? É que você faça curas e milagres e sinais, que você ganhe tanto dinheiro, a qualquer custo, qualquer preço. A Bíblia fala que nós temos um chamado, né, a se parecer com Jesus, a ser a imagem de Jesus. Vou mostrar alguns textos aqui, eu separei rapidinho, eu vou tentar não ser demorado nessa mensagem. A gente vê uns versículos que eu separei aqui, até deixei no zap aqui. Vamos só ler um pouquinho e comentar um pouco. Mas às vezes nós corremos tanto em busca de tantas coisas, mas se ao longo dessa vida, desse novo nascimento, a gente não se parece mais com Jesus, tem que ver o que está acontecendo, né? Porque se a gente é cristão, convertido, mas tem os mesmos hábitos, tem o mesmo temperamento, o mesmo caráter de antes de aceitar Jesus, eu só mudei a roupa, as vestes, carrego a Bíblia, mas eu continuo com o mesmo jeito, mesmo temperamento explosivo, mesmo tom de falar, não respeito as pessoas, tem algo errado. A palavra, ela que nos santifica, o Espírito Santo foi nos dado, quando você recebeu Jesus, para quê? Para te tornar santo, a imagem de Jesus. Você recebeu uma graça, o selo da salvação, uma justiça pela fé, os dons de Deus, a graça, mas é para te tornar santo à medida que você caminha. Só que você tem que cooperar com o Espírito Santo, deixar ele moldar. Você tem que querer ser santo, você tem que querer se transformar. Amém? Então, nosso propósito de vida é se parecer com Jesus, nosso chamado, Nosso propósito é se parecer em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é bem legal. Aqui em Romanos 8, 28 fala, nós falamos de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que as lutas e dificuldades cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Mas às vezes a gente, o que coopera? Ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas esse cooperar é para você se tornar a imagem de Jesus. Vamos ler aqui? Todas as coisas cooperam para você ser mais parecido com Jesus. Olha só. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ou cooperam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aquele que crê em Jesus, todos foram chamados segundo o propósito de Deus. Mas a Bíblia fala que aquele que crê será salvo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque a pessoa tem que se fazer escolhido também, tem que querer ser salvo. Porque os que antes conheceu, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha só, o que Deus deseja? Que todos sejam salvos, mas que nós sejamos, e nós fomos predestinados, quer dizer, Ele nos escolheu, separou para esse propósito. Só que eu tenho que querer ser a imagem de Jesus. Esse é o maior propósito de vida, se parecer com Jesus na identidade, no propósito, na missão, no caráter. Ser conforme, nos predestinou para ser conforme mais seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a esse também chamou, os que chamou a estes também justificou, os que justificou esse glorificou. Então Deus, Ele preparou um dia para se salvar, te deu o dom da fé, você creu, e aí Ele te chamou. Aí Ele justificou pelo sangue, mas Ele continua te justificando pela graça, pelo derramado do Espírito Santo. Ele continua te santificando e no final Ele glorifica, porque Ele vai terminar uma santificação e você vai ser o corpo parecido com Jesus. E aí não vai ter mais nem desejo, nem a tendência do pecado, nem nada, nenhum rastro da carne do pecado não vai ter mais, nem o pensamento, nem o desejo de pecar. Nós vamos ser livres dessa carne que nos assedia. Hoje, pela nova natureza, nós subjugamos a velha natureza, mas depois, quando nós vamos receber um corpo transformado na volta de Jesus, aí sim nós vamos, nunca mais vai
vai ter nenhuma contaminação, nenhum pensamento, nem nada, nem influência nenhuma, porque essa é a última glorificação. Então nós somos santificados inicialmente, progressivamente nós estamos caminhando em santificação e depois nós vamos chegar lá, tá? O nosso chamado é ser revestido do novo homem, a imagem de Cristo. Então nosso chamado é se revestir da imagem de Jesus, né? Então aqui vou deixar alguns textos, fala em Colossenses, despojai-vos da ira, aqui fala dos frutos do Espírito, e aqui nós somos sepultados juntamente com Cristo em glória. E depois ressuscitamos, estamos assentados à direita de Deus Pai. E que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá? Fala dos frutos do Espírito, que é o caráter de Jesus em nós. Tá bom? Deixar essa mensagem, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Compartilhe e vê com pessoas. E depois você lê esse texto, pode copiar o texto, compartilhar e estudar ele em nome de Jesus, tá?